Olá, eu sou Fausto Moraes e estamos começando mais um Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, estamos recebendo o professor José Maurício Carré Maciel. O professor tem graduação em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Ciência da Computação pela PUC-RS, é professor adjunto da Universidade de Passo Fundo. Ele é o representante da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e o professor tem experiência na área da ciência da computação, principalmente com os temas banco de dados, modelagem de sistemas, projeto de sistemas e programação de computadores. Também comigo está Lucas Carini, que vai dar as boas-vindas para o professor. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bem, professor Fausto? Muito obrigado, professor Maurício, por estar presente no nosso podcast. Para nós é uma honra recebê-lo aqui e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento. E já para inaugurar aí essa nossa conversa, eu queria que o professor falasse um pouco para quem nos acompanha, como representante, então, da NPPD Rio Grande do Sul, qual que é o papel da NPPD, o que essa associação faz, como que as pessoas podem se vincular a ela. Perfeito, obrigado, Fausto, pela apresentação, obrigado, Lucas, pelo convite que aceitei prontamente, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a NPPD, né? A NPPD é a nossa Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. É uma organização, né? Uma organização dos profissionais que atuam nessa área, né, de proteção de privacidade de dados, né? E ela tem como principal objetivo incentivar o entendimento, né, e a discussão sobre a privacidade de dados, sobre a lei geral de proteção de dados, o papel dos agentes de privacidade de dados, né, como que eles devem atuar para ajudar a sociedade a melhor se adequar, né, a essa lei que, apesar de não ser tão nova, né, ela ainda, né, carece de uma atenção especial por parte, da sociedade como um todo, né? Então, a nossa associação, né, do qual eu faço parte, né, e o colega Lucas, que aqui está com a gente, também faz parte, né? Então, no Rio Grande do Sul, eu sou o representante, né? E o Lucas é o nosso vice-representante, né? Então, já convidando as pessoas, né? Depois nós vamos, né, colocar aqui uma etiqueta com o endereço da associação, né? Do site, né, para que as pessoas conheçam mais o nosso trabalho, né, saibam como nos contactar, também demandar a associação com relação a temas, né, que dizem respeito à proteção, à privacidade de dados, né, então estamos aí para isso, né. Então ela atua, né, das mais diversas formas, né, com relação a essa matéria que nos é tão cara, né, hoje, né. Então, como por exemplo, né, em questões conflitantes da lei, né? Então, nós temos o nosso presidente, que é o Davis Alves, ele tem uma cadeira hoje, né, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, né, brasileiro que visa a fiscalizar o cumprimento dessa lei, né? Então, o nosso presidente ele está lá atuante, né, e está sempre muito atento a essas questões aí que precisam aí, né, de um entendimento, de uma discussão, né, com quem trabalha nessa área, né? Além de tudo isso, né, também a associação ela busca promover as melhores práticas de privacidade de dados embasados em conhecimento científico, contribuir com pareceres técnicos quando ela for demandada para isso, né? Ser uma voz ativa no Congresso Nacional quando há decisões que impactam a classe dos profissionais de privacidade de dados, né? E nós já tivemos várias, né? A lei brasileira ela deixou diversos aspectos a serem discutidos posteriormente, né? Então, por causa disso aí, nós tivemos vários fóruns onde a associação teve que se manifestar em virtude de decisões que estavam sendo tomadas e que não eram do melhor interesse nem da sociedade civil, né, nem do próprio rumo que o país quer tomar, né, com relação a esse assunto tão importante, né? E o mais importante que a gente tem que ressaltar, né, a associação ela é independente, né, política, partidariamente e filosoficamente, né? Ela não segue, né, nenhuma
tendência, né, nesses aspectos. Hoje em dia, professor, a questão dos dados é muito evidente e as pessoas muitas vezes não se dão conta da importância dessa preocupação com a proteção de dados, seja no setor público ou até mesmo no setor privado. O professor poderia falar um pouquinho dessa relação, da importância de se proteger os dados no setor público e privado? Perfeito, perfeito, Fausto. Então, proteção de dados é um assunto recorrente há muito tempo, né? E em alguns países, né, ele já é tratado de uma forma mais madura do que no Brasil, né? Então, a gente tem no Brasil, a nossa referência é a Europa, né, que tem uma lei que já foi aprovada há mais tempo, né, que já está em vigor há mais tempo, que já é respeitada de uma forma mais abrangente que no Brasil, né, que é a GDPR. Inclusive, as empresas brasileiras que fazem negócios com empresas europeias, elas, em um determinado momento, se tornaram obrigadas a se adequar, porque simplesmente elas não seriam aceitas para negociar com empresas europeias se não o fizessem, né? Então, começou aí, né, uma busca por nós termos uma lei brasileira, né, que fizesse com que as nossas empresas estivessem naturalmente adequadas a negociar com empresas de outros países, né, e que também nossa sociedade fosse vista de uma maneira mais séria, né, quando se refere à proteção de dados, né. Basicamente, então, o que é proteção de dados, né, esse tema que nos é tão importante, né? Significa basicamente proteger as informações dos usuários, né? Das pessoas que confiam seus dados para as empresas, para as organizações, né? E a gente não fala só de empresa privada, né? A gente fala do próprio governo também, né? Então, esses nossos dados, eles não podem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas finalidades para o qual eles foram coletados. Basicamente é isso, né? Então, quando você compartilha um dado seu, né, um dado que é importante, né, que diz respeito à sua pessoa, você não quer que esse dado seja utilizado para uma outra finalidade diferente daquela que você forneceu, né? Você não quer ver seu dado na internet, por exemplo, aí sendo distribuído, né? Como a gente tem visto aí, infelizmente, acontecer aí no nosso país, né? Então, principalmente quando a gente trata de dados sensíveis, né, que são aqueles dados que podem ser utilizados, inclusive, como forma de discriminar uma pessoa, né? Aí eu exemplifico, por exemplo, a preferência sexual da pessoa, né, a religião, até o time que ela torce, o partido político, né? Isso, hoje em dia, é um dado muito sensível, visto aí o momento de polarização política que nós temos, né? Então, as listas, né, de pessoas e o seu posicionamento partidário, hoje esse é um dado sensível e até perigoso, né, dependendo aí do o ambiente que você estiver frequentando, né? Então, quando a gente fala de proteção de dados, né, a gente está falando disso, né? Mas a gente pode falar também, né, de questões mais sensíveis, como, por exemplo, né, quando você tem uma confiança numa empresa, do qual você adquire produtos e você compartilha seus dados, e essa empresa ela não tem cuidado com os dados que ela está mantendo das pessoas, né? E ela não tem boas tecnologias, ela não tem recursos sendo investidos em tecnologia da informação e de proteção de dados. E ela acaba vazando dados, ou ela acaba até mesmo intencionalmente realizando operações com dados que não foram autorizadas, né? Então, todos esses aspectos aí a gente engloba dentro desse tema, que é a proteção de dados, né? Como um todo. Professor, e eu imagino que com o professor não deve ser diferente, quando a gente vai conversar com as empresas, eu que atuo na prática também, em projetos de adequação, sempre bate aquele pânico, né? Tá, mas eu começo por aonde? O que que eu tenho que fazer, né? Tantos direitos novos criados, tantos princípios da legislação que eu preciso observar. Eu queria que o professor falasse um pouco para quem nos acompanha, ah, qual que é a importância, né, do mapeamento de processos dentro das organizações, né? E como que isso pode auxiliar em relação à proteção de dados.
Bom, a importância do mapeamento de processos de negócio nas organizações hoje, ela é da mais alta prioridade, né? Nós vamos ter aí uma oportunidade para as empresas, eu costumo dizer, né? Muitas vezes as empresas veem o investimento em um processo de adequação à lei geral como um fardo, né? Assim, eu vou ter um gasto nisso, né? Mas eu creio que essa não é a visão correta, né? As empresas elas poderiam ver isso como uma oportunidade de otimizar os seus processos de negócio, reorganizar esses processos, muitas vezes torná-los até mais eficientes e mais seguros, né? Muitas empresas elas realizam processos de negócio da mesma maneira há muitos anos, né? E esses processos também eles muitas vezes não estão documentados, né? Não existe nada que descreva internamente na empresa como que eles devem ser feitos, né? Então, o que a gente observa, né? As empresas que passam, né, por um processo desse de mapeamento, né, de documentação, né, elas começam a ter padronização, elas começam a ter manuais técnicos de como que os processos são realizados, e eles passam, a partir desse momento, a utilizar esse material até para treinamento de colaboradores, né? Então, é uma coisa fantástica, né? O que é visto anteriormente como um problema, né, depois é visto como, nossa, se a gente soubesse, a gente tinha feito antes isso, né? Parece que isso Então, aqui, que o mapeamento e a forma que o professor está explicando, ajuda na profissionalização da empresa. Ajuda a empresa, ou até, a gente estava falando antes do setor público, a criar protocolos específicos para as ações que antes não tinham. perfeito, isso acontece muito, né? Nós já, eu também atuo eu também auxilio as empresas, né, em adequações, né, assim como o Lucas também tem feito, e a gente observa que em muitas empresas existem formas diferentes de realizar o mesmo processo, né? Então, você, ali no estudo, né, de cada empresa, a gente identifica assim, conversando com diferentes colaboradores, um faz de um jeito, outro faz de outro, o mesmo processo, né? Então, isso é bastante complicado, né? Depois de um processo desse de mapeamento, né, a empresa passa a ter modelos gráficos, desenhos dos processos, né? Ela passa a identificar quem que são os operadores com os quais a organização compartilha os dados, né? Qual que é a finalidade de cada dado que é coletado? Por que aquele dado é coletado? Muitas vezes a empresa está coletando um dado que ela não usa, né, que ela não precisa, né? E, além disso, né, isso dá base também para que sejam feitas revisões de papéis, né, que sejam revisadas permissões de acesso a determinados dados, né? Muitas vezes os colaboradores eles têm acesso a uma quantidade imensa de informações que não é necessária para o cumprimento daquela sua função, né, naquele processo de negócio ao qual ele participa, né? Então, isso é um momento ímpar, né, para a empresa reorganizar, otimizar, né? E, né, depois dessa etapa, né, nós temos aí, né, toda a documentação necessária, né, para que se faça, então, né, de objeto a ser contemplado em contratos, em documentos que vão dar segurança jurídica para a empresa, para ela atuar dentro do que está previsto dentro da LGPD, né? Então, eu considero que é um momento importante, né? Utilizando aí uma frase bastante conhecida, né? Dá para a gente fazer aí de um limão uma limonada, né? Ao pegar uma necessidade dessa e tornar numa oportunidade de melhoria para a empresa. Professor, nós estávamos falando dessa questão dos dados e também aqui eu acho que é interessante nós levantarmos a discussão sobre efetivamente a relação entre dados, a proteção de dados e o uso de inteligência artificial e diferentes algoritmos. Perfeito, né? Hoje em dia, nós todos somos big users, né? Eu costumo dizer porque a internet está aí, né? A gente depende da internet para tudo, né? Então,
para tudo que a gente possa imaginar hoje, né? Então a internet ela toca todas as etapas da nossa vida, né? Porque nós estamos o tempo inteiro fazendo uso de sistemas, né? E de tecnologia. Então nós geramos muito dado. E esses dados não estão em nosso poder, né? Nós estamos com os nossos dados espalhados através de diversas redes, em diversos servidores de diversas empresas, que são as Big Techs, né? Então, podemos aí mencionar o nome de várias empresas, né? Mas, por enquanto, não é necessário, né? Então, o que que acontece? Hoje a gente vai consumir um serviço de uma empresa, quando a gente vê, a gente está ali conversando com o robô, né? Com o chatterbot, que faz o nosso atendimento prévio, já nos pede alguns dados, já nos coleta as nossas informações, as nossas preferências, né? E, ou seja, né, são algoritmos, são sistemas inteligentes que estão ali, muitas vezes fazendo o trabalho que antes humanos faziam, né? E a maioria das empresas hoje, elas em um grau menor ou muito maior, estão utilizando inteligência artificial para tomada de decisão, né? Então, aí que nós temos, né, algum problema, né? Porque, né, quando a gente começa a ter a decisão sendo tomada, né, por um algoritmo, e esse algoritmo vai fazer uso do quê? Dos nossos dados. Eles estão, né, já armazenando há um bom tempo, eles já nos conhecem muito bem, né? E aí a gente começa a ter, né, questões, né, que estão sendo levantadas hoje por toda a sociedade, que é, bom, se tem um algoritmo lá decidindo, né, se eu devo ou não devo, né, ser capaz de usar esse produto da empresa, né, se eu sou digno ou não de receber um limite de crédito maior do meu banco, se eu sou digno ou não de ter o seguro do meu carro renovado, né? Então aí começam as questões de, espera aí, qual que é o critério que está sendo utilizado para definir, né, se eu ganho ou se eu não ganho esse privilégio, né? E as empresas têm sido demandadas, né, com relação, né, a esse tipo, né, de questionamento, né? Quais são os critérios? Como é que é o algoritmo utilizado, né? Nós temos já vários questionamentos, né? Por exemplo, né, tem aí uma matéria recente sobre uma plataforma de streaming, né, de música, e quando você busca um determinado conteúdo lá na plataforma, ela privilegia, né, um determinado gênero, né, e um determinado, no caso, masculino, né, privilegia cantores masculinos de um determinado gênero, né? Então, tem já questões sobre, né, discriminação, Com né, dentro base dessas nos dados plataformas, fornecidos pelo usuário. com base nos dados fornecidos pelo usuário. Então, imagina só, isso é um elemento de reforço de uma discriminação de gênero. Exatamente. Pode ser tomado como base para, né, uma demanda, né? Professor, e isso que essa relação que o professor está mencionando sobre o uso de dados dessas plataformas, desses big techs, isso ou tem relação direta então com essa questão dos algoritmos de recomendação, né? Porque, enfim, a gente está cansado de colocar aceito, 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 né, para os cookies, e a gente não entende muito bem o que acontece, né? O que as plataformas fazem com isso, né? Então, isso tem uma relação direta com os algoritmos de recomendação. Exatamente, né? Um algoritmo de recomendação, basicamente, o que que ele utiliza, né? Ele utiliza todo o conhecimento que ele puder coletar a respeito do seu comportamento. Com base nesse comportamento, ele oferece produtos, né, que entende que sejam produtos que casam, né, com a tua procura, né, com o teu perfil, né? Agora, em algumas situações, né, pode ser, por exemplo, um produto que você quer ter a partir de uma empresa, né, como por exemplo, eu quero ter mais limite no meu cartão de crédito, né, e, né, não é muito clara a regra, né, por parte daquele banco, daquela empresa, né, como que é calculado esse limite de crédito? Daqui a pouco existem alguns critérios que não são, né, expostos, né? Então, por exemplo, dá mais crédito para mulheres do que para homens, ou o contrário, né? Dá mais crédito para uma determinada raça ou credo e menos para outra, né? Então,
já existem questionamentos com relação a isso, né? Lembrando aí que na nossa lei, né, há uma previsão, né? Então, por exemplo, o artigo 20 da LGPD diz o seguinte, né? Eu vou até mencionar aqui: caberá ao controlador fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observado o segredo comercial e industrial. Obviamente, né, que todas essas empresas de tecnologia vão alegar o critério de, não, eu não posso fornecer informação porque o algoritmo é meu, né, o algoritmo é da minha propriedade intelectual. E aí, né, observado o segredo, né, a lei prevê ainda o seguinte: a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais, ou seja, né, havendo indícios, né, de que tem uma discriminação por parte de um algoritmo, tá? Então, é auditoria, né? Então, tá bom, não quer fornecer o seu algoritmo, a gente vai entrar com uma auditoria, né? O que já está sendo feito, né, em outros países, né? Então, relacionado às notícias que a gente tem observado aí, né, com relação às grandes empresas de redes sociais, né, que nós temos visto aí, né, e que já tem rendido aí algumas autuações. Também tem essa questão extremamente importante que o professor mencionou, que a própria NPD ela vai ter que regulamentar, né, colocar o padrão ou o conceito do que é para a legislação uma decisão automatizada, né? Se a gente pensar, quando a gente vai para a seara do direito e o Poder Judiciário brasileiro utiliza muitos sistemas de inteligência artificial que, por mais que ainda conceitualmente não tomem uma decisão judicial, e aí o professor está aqui para me corrigir, professor José Maurício, mas quando o algoritmo ele utiliza uma base de dados para executar determinadas tarefas programadas, ele está também tomando decisões automatizadas, né? Perfeito, né? É uma decisão automatizada, mas que todo algoritmo, né, que toma decisão, né, então usando técnicas de inteligência artificial, ele tem um treinamento, né? Ou seja, ele toma aquela decisão porque ele foi treinado para tomar decisões com base naqueles parâmetros que lhe foram apresentados, né? Então é algo previsto, né? É algo programado para ser feito dessa maneira. Professor José Maurício, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. O episódio, quando é bom, passa muito rápido, e esse é o caso. E eu queria provocar o professor para deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Perfeito. Eu vou deixar uma mensagem final contando aqui uma situação que ocorreu com um familiar, né, recentemente. Né? A gente está muito acostumado a utilizar, então, as tecnologias, as ferramentas, né? E esse meu familiar, ele costumeiramente busca o endereço do banco, do home banking, né? Pelo mecanismo de busca dele predileto, né? Vocês notaram, eu não estou mencionando nomes hoje, né? Mas é aquele que todo mundo usa, né? E ocasionalmente, então, ele colocou o nome do banco dele lá, né? E primeiro resultado que apareceu lá em cima, né? Ele entrou, né? E que era um resultado pago, né? A gente sabe que esses resultados que aparecem ali, né? Existe então um programa onde a gente compra os termos de busca, né? E eles são né, naturalmente colocados lá em cima, né, na primeira posição do ranking. E era uma página que imitava a página do banco que ele tem conta, né? E ele foi preenchendo os dados e tal, e chegou no momento que assim, não, peraí só um pouquinho, isso aqui está estranho, está pedindo muito dado para mim, né? Tem dados aqui que não tem porquê, né? E daí ele paralisou, né? E daí ele me deu uma ligada. Olha, eu estou entrando aqui nesse banco, mas tá estranho aqui, né? Então, eu falei assim, como é que é o endereço que está em cima, né? Primeira coisa, tem cadeadinho fechado? Assim, não tem. Né? Não aparece a imagem do cadeado. E como é que é o endereço? Assim, o endereço não tinha absolutamente nada a ver com o endereço do banco, né? Então, a mensagem final que eu deixo aí para todos os que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, né, é que tome muito cuidado ao compartilhar os seus dados na internet, né? Principalmente, né, quando forem utilizar serviços online. Tenho certeza que aquele site que vocês estão acessando é realmente o site da empresa,
da instituição que vocês, né, costumeiramente utilizam, né? Confiram a URL, confiram o endereço se o endereço está correto, né? Então, existem muitas iniciativas aí de phishing, né, que é a captura dos dados, né, para uso em atividades criminosas, né? Então, nessa matéria aí, todo cuidado é pouco. O professor José Maurício contribuiu também, não só como parente dele agora, então com todos os nossos... as pessoas que estão nos acompanhando também podem ter esse tipo de cuidado graças ao alerta do professor. Professor José Maurício, agradecemos mais uma vez a sua participação no nosso podcast, o IAJUSTOC, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial, e recomendo a quem nos acompanha que busque nas redes sociais. O episódio está sempre disponível com outros no Spotify, no YouTube, e nos encontramos em breve. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, até mais.